Mateus 18, a partir do versículo 6 até o versículo de número 11. Queridos, nós vamos abordar uma temática hoje bem interessante, que ela vem de uma frase de um grande homem de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa à frente do seu tempo, uma pessoa que os amados aqui conhecem ou já ouviram falar, já esteve aqui no Brasil, hoje está na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era o pastor Billy Graham. Quem já ouviu falar no pastor Billy Graham? Pronto, grande homem de Deus. E a temática, ela vem de uma frase que ele dizia, que era a seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a temática hoje, ela tem essa pegada, essa reflexão de que precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Necessitamos ser a Bíblia que o mundo lê. Por vezes nós não entendemos a profundidade dessa palavra. E vivemos, por vezes, uma vida domingo após domingo, imaginando que não estamos sendo observados. E quando eu digo observados, eu não estou tratando do texto lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, que fala que existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Porque às vezes, por uma falta de explanação do texto, as pessoas acham que essa nuvem somos nós. Mas a nuvem que o texto está se referindo é aqueles heróis da fé. Pessoas que galgaram, pessoas que estiveram em ambientes inóspitos, pessoas que batalharam pela sua fé e hoje estão gozando das prerrogativas celestiais e estão a testemunhar as nossas ações enquanto aqui neste plano terrestre. Amados, mas às vezes nós imaginamos que não estamos sendo observados. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha de maneira pesada essa situação, afirmando que precisamos de fato ter um bom testemunho, para que o mundo possa ler a Bíblia que somos nós. Precisamos ter um testemunho não perfeito, porque não existe perfeição aqui. Existe? Apesar da minha beleza ser quase isso, eu não sei porque sorriram. Eu não sei porquê, mas enfim. Ah, bom. Então, menos mal, certo? Então, perfeição, ela não existe aqui neste plano, porque só seremos perfeitos quando recebermos o nosso corpo glorificado e estivermos na glória. Mas a necessidade, o desejo, a vontade de cada dia mais buscarmos ser testemunho para a vida de outras pessoas, ela é imediata. Ela precisa acontecer. Infelizmente estamos um pouco dispersos. Infelizmente estamos um pouco relapsos. Então no texto que nós vamos ler, no capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 11, nós vamos tentar analisar o que Cristo Ele transmite e colocarmos ou tentarmos colocar em prática em nossos corações.
Para, como Billy Graham afirmou, nós estamos tentando ser cada dia mais a Bíblia que o mundo vê ou lê. É interessante que quando nós falamos que a Bíblia que o mundo lê e vê, nós não estamos falando de palavras. Porque quem lê, conjugação de verbo aí, quem lê, lê o quê? Lê algo. Quem lê, lê algo. Sim ou não? Quem lê, lê algo ou alguma coisa. Então não é você falar, é você ser. Existe uma grande diferença, porque às vezes eu falo muito, eu digo muito, mas eu faço pouco ou quase nada. Então a Bíblia que o mundo vai ler e ver não é as suas palavras, ou não apenas as suas palavras, e sim as suas ações, as suas ações práticas. Vamos ao texto? Versículo 6 diz assim: mas se alguém fizer cair um desses pequeninos que em mim confia, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao seu pescoço e afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações do pecado. Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se sua mão ou seu pé o faz pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e com os dois pés. E se o seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu lhe digo que no céu os anjos deles estão sempre na minha presença. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, Pai, para te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor é. Agradecer, Pai, pelas tuas misericórdias, que são o fator de nós não sermos consumidos. Agradecer, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por meras pessoas falhas, Pai, como eu e como os teus filhos. Muito obrigado. Transmita aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que o Senhor esteja cada vez mais crescendo e eu diminuindo. Fala aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que estas palavras sejam devidamente gravadas e gravadas em nosso coração. E que nós venhamos a cada dia mais crer que o Senhor está ao nosso lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos fazer de maneira de versículo a versículo, explanativa, trabalhando esse texto ponto a ponto. No versículo 6, Cristo, ele inicia fazendo uma advertência muito severa àqueles que estavam ali. É interessante que aqueles discípulos, eles estavam numa conversa bem bacana com Cristo, perguntando quem é o maior no reino dos céus. Eles tinham acabado de ver Cristo operando a maravilha, expulsando um demônio, curando as pessoas que estavam ali, mas eles não estavam preocupados com essa situação. Eles queriam naquele momento saber quem era o maior, quem era o melhor. Eles estavam preocupados com situações que não estavam alinhadas com o pensamento de Jesus. E aí Jesus olha para aquelas crianças que estavam ali e ele diz: olha, se ninguém se fizer como essas criancinhas, não terão acesso ao reino dos céus. E ai daqueles que fizer algum desses pequeninos se desviar. É aí que Cristo faz uma advertência para aqueles homens que precisariam estar dando
testemunho fiel e verdadeiro, e não preocupado com coisas bobas e fúteis, como quem é primeiro, como quem é melhor, como por vezes o que eu vou vestir no jantar de Natal, ou o que eu vou fazer no ano novo, ou para onde eu vou, ou o que eu vou comprar, ou aonde eu vou trabalhar. E muitas vezes nós estamos tão alinhados com essa agenda que esquecemos do nosso papel fundamental aqui, que é ser testemunhas. Testemunhas de quê? De quê? Está fraco? Testemunha de quê? De Cristo. Testemunhas de Cristo, do amor de Cristo, do zelo de Cristo, do cuidado de Cristo, daquela maravilha que foi a morte dele na cruz. Maravilha, sim. Maravilha para cada um de nós. Cristo, ele não foi o plano B de Deus. Cristo, ele sempre foi o plano A. Deus não estava lá em cima e estava dando tudo errado, tudo errado, tudo errado. E ele parou e disse: não, agora eu vou resolver. Vou mandar meu filho para resolver a parada. Não. Tudo estava arquitetado desde a fundação do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado desde a fundação dos séculos. E Cristo, ele faz uma afirmação e diz que aqueles que estavam ali, eles precisariam dar testemunho, aqueles pequeninos, aqueles que não buscarem de fato ser a Bíblia que o mundo lê. E se através do meu testemunho, queridos, alguém que estiver do meu lado vier a perecer? E se através do seu testemunho, alguém que não conseguiu ver em você o Cristo que todos os domingos você professa aqui na igreja, se perder, sabe o que seria melhor para você e para mim? Pegar uma pedra de mais ou menos 250 quilos, amarrar no pescoço e pular em alto mar. É bem interessante isso. É bem interessante essa autoanálise que nós fazemos em um culto de celebração de ceia, onde afirmamos que Cristo morreu por mim e por você. E aí? E o que isso tem feito na minha e na sua vida? E o que isso tem feito? O que isso tem levado a mim e a você fazer? Celebramos aqui um momento extraordinário, um momento profundo. Um momento em que Paulo precisou escrever uma carta e dizer assim: vocês não têm comida na casa de vocês não, e nem bebida, porque vocês estão profanando este momento, porque vocês deixam de comer e beber em casa para vir aqui fazer missa de corpo presente, onde por vezes não estão testemunhando do amor de Cristo. Amados, Cristo, ele inicia ali com os discípulos de uma forma bem pesada. E é bem interessante este momento. Aqui estávamos cerca de 2 anos de ministério. Esses homens já tinham visto centenas de milagres de Cristo. Eles mesmos tinham operado milagres. Lembra da missão dos 70? Ou dos 72? Quem lembra? Quem lembra? Cristo mandou de 2 em 2 e eles fizeram o quê? Expulsaram demônios, curaram, fizeram maravilhas, fizeram grandes coisas. Eles próprios tinham tido intimidade com Deus. Mas em determinado momento da nossa trajetória, às vezes nós esquecemos desse momento que temos com Deus e passamos a empurrar com a barriga até onde der. Porque se der alguma coisa, é pouca coisa. Não é assim que o jovem diz, né, Beto? Como é? Não dá em nada. E se der, é pouca coisa. Se der, é pouca coisa. Amados, eu acho que talvez você pode estar refletindo aí no seu lugar: rapaz, hoje era para eu ter ficado em casa. Pois é, eu disse isso a mim, porque a palavra aqui chega primeiro para mim. Teve um momento que Cristo, ele foi bem assertivo com os discípulos, quando ele disse que vocês estão vindo a mim apenas por quê? Comer do pão, ganhar bênçãos. E aí Pedro olhou e disse: duro é esse discurso.
Aí Jesus disse: querer ir também? Quer ir? Porque se quiser. Aí Pedro diz o quê? Para quem ou para onde eu vou, se só tu tem as palavras de vida eterna? O irmão Orandi, aqui na EBD, ele disse um negócio bem interessante. Ele disse: rapaz, tem hora que eu tenho vontade de pular do carro, mas quando eu vejo que o tombo vai ser muito maior do que ficar nele, é melhor ficar. É melhor ficar dentro do caminhão, o quê? Como que saculeja? Pronto, é melhor o caminhão saculejando do que a estrada vazia. E Cristo, ele traz essa reflexão para mim e para você. Amados, precisamos ser cada dia mais a Bíblia que o mundo lê. E precisamos estar atentos às palavras que Cristo transmite ao nosso coração. Porque às vezes estamos boiando sem entender. Queridos, no verso 7, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas coisas elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Pois as tentações do pecado, elas são muitas. Existem coisas que são inevitáveis no nosso lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, mesmo assim, ai daqueles que a provocam. Ai daqueles que a provocam. E é bem interessante isso, porque ele fala sobre a tentação do pecado. Vocês sabem a diferença de tentação e provação? É a mesma coisa? Tentação e provação. A tentação, ela tem origem aonde? Ela tem origem aonde? Tiago, ele fala: ninguém seja tentado e diga que foi Deus que tentou. A tentação, ela vem através do inimigo e ela tem a finalidade de lhe afastar de Deus. A provação, ele vem do nosso Senhor Jesus Cristo e tem por finalidade lhe aproximar de Deus. Por vezes é inevitável que algumas tentações elas venham a existir, mas eu preciso estar cada dia mais alicerçado na palavra, orando e tendo pessoas ao meu redor. Queridos, quando nós falamos em ler a palavra e orar, não tenham em mente algo transcendente ou esotérico, como um monge que se senta e vai orar 6 horas por dia, ou passa lá como Lutero, passava 5 horas lendo a Bíblia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de intimidade com Cristo. Eu estou falando de momento com Deus. Queridos, para cada dia que temos, Cristo nos dá uma oportunidade. Cada dia aqui na terra é uma oportunidade. É uma oportunidade para eu ser um servo melhor. É uma oportunidade para eu ser um pai melhor. É uma oportunidade para eu ser um filho melhor. É uma oportunidade para eu ser um amigo melhor. É uma oportunidade para eu ser um trabalhador melhor. Mas a escolha, ela vai de quem? Não. A escolha é de quem? Nossa. A escolha é minha. Sou eu que escolho ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um filho melhor. Cristo não vai pegar a sua mão e fazer as coisas por você, não. O testemunho que nós precisamos passar para o mundo é um testemunho prático. Queridos, existem situações que elas vão acontecer. Existem situações difíceis com pessoas que estão próximas a nós, que elas vão acontecer. Mas faça a sua parte. Seja a Bíblia para aquela pessoa. Seja o nosso Senhor Cristo para aquela pessoa. Que ela veja em você um testemunho cristão. Que ela não possa afirmar sequer que ocorreu determinada coisa porque o irmão Arlindo não chegou até ela e cuidou dela, amou ela, fez a sua parte por ela. A partir do versículo 8 e do versículo 9, ele dá algumas características que precisamos ter para ser as pessoas ou a Bíblia que o mundo lê. O primeiro tem por título: onde
temos empregado as nossas mãos e os nossos pés. Ele diz que se a tua mão ou teus pés te façam pecar, o que é que você faz? Corta-o fora. É interessante que, eu não sei quem já viu isso. Alguém aqui já viu um moinho de cana antigo? Um moinho de cana, bem grande. Já viu, Tião? Tem uma de lá de Moreno, sabe como é que é, né? Tem lá um coisa e tem um ganchinho, assim, bem pertinho do moinho. Tem um ganchinho ali. Aquele ganchinho ali é para quê? Quem sabe? Hã? Ninguém sabe não? Hã? Para descer o caldo? Não. É um ganchinho que fica bem pertinho ali. A pessoa colocar o que ali em cima? Um facão ou uma foice. Por quê? Alguém sabe? Por que o quê? Olha. Porque se o moinho pegar a mão dele, ele pega o facão aqui e... Se ele não cortar, o que é que acontece? Ele vai junto. Às vezes a gente imagina que o que tem na Bíblia é uma coisa muito desconexa. Mas não. Quando ele diz que se o teu corpo te faz pecar, você arranca fora. Porque é melhor ficar com um braço a menos que um moinho comeu, do que ir todo junto ali. E o que e onde temos empregado as nossas mãos e os nossos pés? Eles têm sido usados inteiramente para objetivos próprios, ganhos materiais, lazer, prazer, gozo, estabilidade. O que é que isso tem de ruim? O que é que isso tem de ruim? Nada. Tem nada de ruim. Não existe nada de ruim nisso. Mas quando isso passa a ser um objeto de consumo, ele passa a refletir para outras pessoas, e elas lerão em você não a Bíblia, e sim a pessoa que você se esforça muito para ser. Você vai passar para aquelas pessoas: olha para ali, que camarada trabalhador, o cara luta, batalha e tal, o cara é guerreiro. Olha para ali, que mulher, menino, acorda cedo, faz isso, faz aquilo outro e tal, e faz e acontece. E a Bíblia? Quando é que eles irão ler? Quando eles vão olhar e dizer: não, aquilo ali é um trabalhador, mas é um cara que ajuda, é alguém que está perto, é alguém que zela, é alguém que está do meu lado, é alguém que o que eu precisar, ele pode suprir, é um vizinho aí, ó, show de bola, é um parceiro bacana. Aonde, queridos, eu tenho empregado as minhas mãos e os meus pés? Por vezes essas situações, elas não têm fim. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, menos eu estou satisfeito. Às vezes eu chego para alguém e pergunto assim: meu irmão, quando é que você para? Você para quando? Qual é a sua meta? Não, a minha meta é fazer isso, massa. Aí quando você conquista essa meta, o que é que você faz? Arruma outra meta. E geralmente a outra meta não é lhe aproximar mais de Deus, é lhe aproximar da meta que você colocou no seu coração. Sempre a meta é alcançar algo, mas nunca é ser algo. E o que seria ser algo? Ser a Bíblia que o mundo lê. Ser aquela pessoa que tem tempo de sentar com outra do lado para orar junto com ela. Ser aquela pessoa que tem tempo para sentar do lado de alguém e ler 2, 3 versículos com ele. Estou aí com candidatos a discipulado, candidatos ao batismo, que estarão sendo batizados. Pessoas que estão aprendendo a ler a Bíblia. Quantos voluntários vão ter aí para ler a Bíblia com essas pessoas? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi bom que foi pouco que deu para marcar quem são. 7, pronto. Arruma uma agenda no seu dia para você fazer isso. Porque eu posso até ter peso para ser 2 pessoas, mas eu não tenho condições de ser 2. Tem pessoas precisando conversar. Eu não consigo conversar com todo mundo. Tem pessoas que estão precisando falar. Eu não consigo ouvir todo mundo.
Tem pessoas que estão querendo aprender mais sobre a palavra. Eu não tenho condições de ensinar a todo mundo. Tem essa meta? Ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Ache uma brecha na sua agenda super, hiper, mega lotada para colocar pessoas dentro dela. Amados, onde temos empregado os nossos pés e as nossas mãos? O segundo ponto, ele pergunta: onde os nossos olhos têm parado? Aonde os nossos olhos eles estão fixados? Mateus 6, do 22 ao 23, ele diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. O que os seus olhos têm visto, meu irmão? O que os seus olhos têm visto durante o seu dia? O que você tem contemplado? O que nós temos desejado? Porque o que nós vemos, por vezes, é o que nós desejamos. Estava conversando com meu amigo Tiago, quinta-feira, e a gente batendo uma ideia sobre coisas a ter. E aí eu disse: Tiago, meu irmão, tem hora que até eu me paro, olhando para algumas coisas, que para eu ter, eu preciso sacrificar outras que eu não estou disposto a sacrificar. Às vezes eu estou lá no Marketplace, o nome daquilo, né? No Facebook. Esse negócio aí mesmo, né? Meu irmão ali é do inglês, ele pode ajudar aí nesse negócio. Aquele negócio lá de vendas, e aí eu estou lá, aí fico olhando, ó, umas vans. Vanessa, né? Aquela van, 16 lugares e tal. Aí eu olho aquelas motos bem bonitas, uma Fazer, Mário Júnior, 250, Júnior, aquelas bem massa e tal. Aí fico olhando e eu fico pensando, rapaz, aí vem uns pensamentos, ó. Mas rapaz, se tu fizer tal coisa, tu consegue. Se tu fizer tal coisa, tu consegue. E eu consigo ver. Sim ou não? Consigo. Mas e aí, como é que eu vou almoçar com o Tiago? Para a gente bater um papo de 2, 3 horas. Quando é que eu vou ouvir Amaro Júnior no celular 30, 40 minutos? Como é que eu vou para sentar com o Roberto para tomar um sorvete e conversar com ele ali? Quando é que eu vou parar de 11 horas da noite para conversar com meu amigo Júnior? Né, Júnior? Como é que eu vou sentar na Glacial para conversar com o Edson? Né, Edson? Como é que eu vou sair daqui lá para o Recife? Ainda bem que estava no ar-condicionado. A sentar na sala de Risa para conversar com Risa. Na van 16 lugar, né? Creia. Queridos, às vezes os nossos olhos, eles estão por vezes desejando coisas que para eu ter, outras vão ter que ser sacrificadas. Para mim, isso não é importante. Podem vir? Podem. Vão chegar? Tenho certeza. No momento certo. Na hora certa. Mas a minha prioridade é tentar ser a Bíblia que o mundo lê. A prioridade que eu encontro na palavra de Deus é ser cada dia mais a Bíblia que o mundo lê. Queridos, às vezes nada demais, um lazer, um descanso, uma estabilidade, mas qual é o custo disso? Qual é o custo de tudo isso? O preço que tem sido pago, sabe qual é às vezes? É o seu relacionamento com Deus. Sabe quem paga o preço pelos seus olhos? Jesus. É Ele que paga o preço. Porque cada vez mais você fica distante. Cada vez mais você fica ausente. Cada vez mais você se afasta. Amados, eu tenho certeza que Cristo, Ele não merece, às vezes, o nosso desprezo. Nós precisamos tentar ser a Bíblia que o mundo lê. Muitos sonhos, muitos planos, muitos desejos, muitas coisas a alcançar. Já perguntou onde é que Jesus está? Já perguntou onde Jesus está?
nesse BO todo, nesse negócio tudinho que você quer fazer, que você quer ir, que você quer voltar, que você quer ficar, que você quer sentar. Você já perguntou onde é que Jesus está nesse BO todinho? Eu acho que é importante. Eu creio que deve ser importante nós perguntarmos isso. Porque essa característica vai fazer com que eu reflita e venha a tentar ser a Bíblia que o mundo lê. Queridos, qual testemunho nós temos passado? Queremos que os nossos filhos, amigos, cônjuges, sigam a Cristo, estejam aqui conosco, mas por vezes nós não temos sido exemplo para essas pessoas. Por vezes nós não temos sido exemplo para aqueles que nós queremos tanto estar com ele. Queremos tanto que um amigo nosso de trabalho esteja junto conosco, mas às vezes só dedicamos o nosso tempo naquele momento do trabalho. Depois, quando passa o trabalho, juro, eu não convido o cara para jantar na minha casa. Eu não convido o cara para dar um passeio. Eu não vou na casa do cara. Ou às vezes até eu faço. Durante 15 dias. Um mês. Se não houver retorno, pula para outro. Caramba. 3 anos e 6 meses. Jesus passou com 12 homens complicados. Imagina se ele tivesse pulado para outro. Imagina se a pessoa ou as pessoas que lhe discipularam, que lhe acompanharam, que tiveram perto de você, tivessem pulado para outro. Onde é que nós estaríamos hoje? Queridos, o nosso testemunho é a Bíblia que o mundo ele vai ler. O nosso testemunho, queridos, ele precisa ser relevante e não indiferente. Porém, por vezes, nós podemos afirmar que isso eu deixo para o pastor, que o pastor recebe para isso. Oh Jesus, em nome de Cristo, que seja uma profecia. Tá vendo? Eu quero esse desejo que todo mundo mande. Não é não, Júnior? Ele sabe. O negócio aqui sai mais do que entra. E glória a Deus por isso. E sou feliz e satisfeito com tudo isso. Amados, nós venhamos a tentar ser um pouquinho de sal ali fora, depois daquelas paredes ali. Porque aqui dentro todo mundo é sal. Aqui dentro todo mundo é crente. Aqui dentro é tudo bacana. Mas lá fora tem pessoas precisando de você. O meu amigo Orandi acabou de relatar aqui, eu já citei ele 2 vezes, vou citar agora de novo. Acabou de relatar aqui que teve um momento da vida dele que ele estava destruído. E aí Deus usou pessoas como Marcos, como Cosmo, para mandar uma mensagem para ele e fazer o que, Orandi? Aliviar. Isso é testemunho. Para isso alguém teve que parar o que estava fazendo. Alguém teve que desacelerar para poder ouvir a voz de Deus e se fazer presente na vida de outra pessoa. Isso, queridos, é ser a Bíblia que o mundo lê. Vamos ser perfeitos? Não. Mas isso vai ser motivo para não fazermos? Amados, Cristo, Ele trata conosco de maneira amorosa, mas às vezes Ele trata conosco de maneira dura. Podemos afirmar às vezes que mas fulano não quer porque a decisão é dele. Mas fulano não vai porque a decisão é dele. É ele que não quer, é ele que não tem, é ele que não é isso, é ele que não é aquilo. E por vezes nós nos isentamos de maneira covarde da responsabilidade de ser a Bíblia que o mundo lê para aquelas pessoas. A sua função não é converter. A função de converter vem de quem? Do Espírito Santo de Deus.
Mas sua função é ser a Bíblia para aquela pessoa. É cuidar, é amar, é zelar, é estar próximo. Vamos conseguir fazer isso 24 horas por dia? Claro que não. Por vezes não conseguimos estar 24 horas por dia com aqueles que estão dentro da nossa casa. Mas se você parar e organizar o seu dia, você consegue. Se você priorizar algumas coisas ao invés de outras, você consegue. Basta querermos. Basta desejarmos. Queridos, de fato, a responsabilidade é de cada um. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que se de fato cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu e a minha casa. O texto citado, ele não demonstra que eu posso salvar outra pessoa. Cuidado. Cuidado, porque às vezes entendemos os textos da Bíblia totalmente de maneira equivocada. O texto, ele não está dizendo que eu posso salvar outra pessoa. Paulo, ele estava falando para um homem que estava em desespero. Um homem que se viu desesperado porque no meio da noite começaram a cantar, as cadeias começaram a se balançar, tudo se abriu e o cara fez o quê? Disse: os presos tudinho foram-se embora. Já que os presos foram-se embora, qual era a pena para esse carcereiro? A morte. E às vezes não só a morte para ele, mas para toda a sua prole. E naquele momento, Paulo, ele diz para ele não fazer aquilo. Porque se ele não fizesse o que ele estava querendo fazer, se matar, a sua casa e ele seriam salvos. E aí, voltando para a ideia inicial do crer e ser salvo, através da fé do carcereiro na palavra de Paulo, ele leva Paulo e Silas para sua casa. E ali o texto fala, lá em Atos 16, que todos foram salvos. Queridos, o seu testemunho vai impactar muitas vidas. Através do seu testemunho, pessoas vão chegar a Cristo. Existem pessoas que falam, dizer: poxa, a irmã Solange é uma pessoa bem diferente. Não porque ela é bem elegante, né, irmã Solange? Mas porque ela é uma pessoa que ama, que cuida, que está perto, que zela. Isso é uma pessoa que falou. E quantas outras têm o mesmo pensamento, mas não falam? Muitas, né? Queridos, precisamos ser a Bíblia que o mundo lê. Cristo diz que proceder assim é melhor que lhe arranque os 2 olhos, as mãos e os pés. Claro que a ideia de Jesus não é fazer jogos mortais com ninguém e sair mutilando todo mundo, mas sim trazer a memória da relevância do nosso testemunho. Se nós buscarmos cada dia tentarmos ser cristãos que serão a Bíblia que o mundo vai estar lendo, vidas, elas vão ser transformadas. Eu estou lendo um livro que ele conta a história de um jovem pastor que vivia em um lar conturbado. O pai o espancava muito, a mãe era quem cuidava mais dele. E aí, em determinado momento, a mãe dele faleceu e ele ficou sozinho. E ele ficou sozinho e o pai cada dia mais o espancava, cada dia mais o espancava. E ele disse que estava passando um dia por um lugar, ele não sabia, era uma igreja, por sinal uma igreja batista. E as pessoas olharam para ele e cataram ele, pegaram ele, cuidaram dele, amaram ele. Ele diz, ele relata o livro, o nome do livro é Fator Oração. Fator Oração. Quem quiser emprestado pode pedir que eu já terminei. Ele relata que aquilo fez toda a diferença na vida dele. Às vezes, Valdeirês, talvez possa estar passando uma criança ali agora, esperando a mim e a você. Talvez, Tião, esteja passando ali outra criança, esperando a mim e a você. Talvez, o Edson, esteja ali outra criança, esperando a mim e a você.
Queridos, podemos estar impactando a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. Mas infelizmente, através de 1 ou 2 horas aqui, isso não se faz. Através de um momento dominical aqui, isso não se faz. Isso não acontece. Isso não anda. Lembra que no começo eu disse que a Bíblia que o mundo lê não é falada, é através de ações práticas. Qual será a nossa? Nosso prédio aqui atrás está, em nome de Jesus, sendo concluído daqui para o final do ano. Faltam poucos detalhes. O que nós vamos fazer com todo esse patrimônio? Vai ser um mausoléu? Vai ser um elefante branco? Porque eu não consigo ocupar todas as salas ali. Se me dividir, conseguirei ocupar talvez 2, com o peso da irmã Laudi. Mas mais do que isso, não. E aí? Quem vai ocupar aquelas outras salas? Eu vou ter que procurar mais gente, né? Quem vai ocupar aquelas outras salas, meu irmão? Todos nós, né? Ou não? Temos que ser a Bíblia que o mundo lê. Pastor, mas eu não sei fazer nada, amados. Quando eu digo que nós vamos ocupar, é metaforicamente. Porque cada um tem uma função. Eu não sou leigo, não sou ignorante de dizer que o que eu vou fazer, Tião vai fazer do mesmo jeito. E aí, Tião, faz? Não estou dizendo isso não, meu irmão. Às vezes às vezes a gente pega isso como subterfúgio para não fazer. Estou dizendo que aquele que pode orar, vai fazer o quê? Orar. Mas ore mesmo. Ore porque Jesus sabe se você só pode orar. Aquele que puder botar a mão, vai botar a mão. Aquele que puder botar os pés, vai botar os pés. O que puder botar o corpo todinho, bote o corpo todinho. Mas tenha ações práticas. Porque o mundo está nos observando. O mundo, ele tem olhado as nossas ações, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Queridos, no versículo 10, Cristo ele faz um alerta importante. Cristo ele faz um alerta muito interessante. Não pense que isso é bobagem. Não desprezem o que estou falando. E não desprezem esses pequeninos que precisarão ler a Bíblia que está em vocês. Isso foi apenas uma paráfrase, porque o texto, de fato, ele diz: tomem cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. A paráfrase, ela vai dizer: não pense que isso é bobagem, não. Isso não é conversa dominical de pregador, não. Porque a Bíblia, da maneira que deve ser interpretada e transmitida, é palavra de Deus e não minha. Porque eu não tenho nada de bom para passar para ninguém. Se não for o Espírito Santo dentro de mim, puxando para o lado que Ele quer, o negócio desanda. Então Cristo ele faz um alerta para mim e para você. Não pense que isso é bobagem, não. Não pense que isso é firula, boato, conversa fiada. Não. Nós somos a Bíblia que os pequeninos vão estar lendo. E no versículo 11, ele fecha dizendo que veio salvar. Quem? Quem? Os perdidos. Perdidos esses que precisam ler a palavra de Cristo. Porém a palavra que está impressa no seu coração. Queridos, é necessário pensar sobre isso. Vamos fazer cruzadas. Todo mundo, vamos! E depois, quem vai cuidar das vidas que vão ser alcançadas pela cruzada? Vamos fazer um congresso? Vamos convidar todo mundo? Todo mundo se converte, 20 pessoas. E aí? Quem vai cuidar dessas 20 pessoas? O pastor, né? Ele recebe bem, né, amado? Ele recebe bem para isso. É a obrigação dele. Não faz nada da vida.
Pois é, queridos. Quando a carapuça cair na minha cabeça, eu vou entender que eu preciso ser a Bíblia que o mundo lê. Quando de fato eu vestir a camisa, eu vou entender que eu preciso ser a Bíblia que o mundo lê. Queridos, fomos colocados aqui na terra com um único propósito: adorar a Deus e fazer o seu nome grande entre aqueles que hão de ser salvos através das suas palavras descritas por nós. O seu motivo de existir é adorar a Deus. Sabe por que você não foi embora na pandemia? Sabe por que você não foi embora na pandemia? Porque Deus queria que você o adorasse mais. Sabe por que você foi livrado de várias situações que ocorreram na sua vida? Foi porque Deus queria que você o adorasse. Foi porque Deus tinha certeza que em um determinado momento da sua vida você ia ser um instrumento nas mãos dele para levar outras pessoas a Cristo. Você não está aqui, não é por acaso não, porque se fosse por acaso você já tinha ido embora. Queridos, se tentarmos buscar cada dia mais o reino de Deus, tenha certeza que todas as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Faça um teste. Até agora você só fez do seu jeito, buscando o que você imagina ser correto. Faça um teste, faça o contrário. Dê uma oportunidade para Cristo colocar em prática a palavra dele, dizendo que as demais coisas vão de fato ser acrescentadas. Permita que ele esteja usando você. Lembre-se que você estava morto e quem lhe deu vida foi ele. Logo, se vivemos para Cristo, vivemos. E se morremos para Cristo, morremos. O véu que separava nós de Deus não existe mais. Cristo trouxe a luz para a nossa vida que estava apagada. Se você está na luz hoje, foi porque Cristo lhe trouxe. Não foi você que veio com seus próprios pés, foi o Espírito Santo que trouxe você. Queridos, e através dessa luz, vamos dizer ao mundo que Cristo morreu por eles e deseja ter um relacionamento de amor com cada um. Porém, para isso, precisamos tentar ser a Bíblia que o mundo lê. Se você já é, glória a Deus. Continue, persevere, esteja firme. Se você ainda não é essa Bíblia, através da palavra de Cristo e não da minha, busque a ser. Tente cada dia mais ser. Creia nesta palavra que é fiel e verdadeira, e guarde ela no seu coração. Medite na letra desse hino.